Vamos fazer a leitura, então. Eu quero convidar a igreja, os que puderem, ficarem em pé, os que não puderem, assentados mesmo. 2 Reis 5, 2 Reis 5, de 1 a 14, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao Senhor: Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel carta que dizia: Logo enxergando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Até aqui, vamos ter mais um momento de oração. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todos os atos que fizemos durante este culto, Senhor. Pela escola bíblica, também agradecemos pelos louvores, pelas orações, pelas ofertas. Mas agora, Senhor, ó Deus, nós queremos que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, venha de encontro às nossas necessidades, venha ser, Senhor, ó Deus, motivo de transformação de vidas, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus a igreja pode se sentar. Muito bem, meus irmãos, eu penso que este é um texto conhecido, pelo menos da maioria dos irmãos que são mais ativos na igreja, não é? Ele é um texto longo, mas é um texto belo. Eu gosto muito desse texto, gosto mesmo muito, porque ele é rico em ensinamentos. Poderíamos ficar aqui talvez algumas horas detidas nele, mostrando esses ensinamentos, a maravilha que são e que nós podemos tirar para nós. É cheio de ensinos. Desde o fato de permitir que coisas que aparentemente aos nossos olhos são ruins. Tem determinado momento aqui que nós vemos 2 reis aqui, né, que parece que vão se estranhar. Vemos, por exemplo, que Deus usa Naamã, é o que diz a palavra, para vencer guerras. A Síria era um reino que estava em expansão e estava constantemente em guerra contra Israel. Mas Deus usa Naamã para vencer as suas batalhas. Isso poderia aos nossos olhos olhar e dizer: mas como? Sendo Israel o povo de Deus, como é que Deus dá mais poder para a Síria? Bom, às vezes Deus quer nos consertar. E para nos consertar, ele tem que às vezes usar até aqueles que podem nos fazer mal.
Esse é o grande poder de Deus. Ele usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer. E Ele usa até crianças para os seus propósitos, passando, inclusive, por correção. Então, muito nós temos aqui nesse texto, né? E eu gostaria de me ater aqui a 6 ensinos que aprendemos com a história de Naamã. Mas vamos primeiro recapitular aqui de uma forma resumida e acrescentando algumas informações importantes no texto, né? Como eu disse, Naamã era o comandante do exército da Síria, um dos maiores inimigos de Israel. Mas Deus havia concedido vitórias a Naamã, diz o versículo 1, e numa das vitórias de Naamã contra Israel, este levou cativo uma menina de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã, passou a ser sua serva. Embora Naamã fosse um homem poderoso no reino da Síria, isso não impediu que ele tivesse um problema. Debaixo de sua farda, debaixo do seu uniforme cheio de vitórias, escondia um mal, escondia a lepra. Algo que o rei de Israel vai dizer assim, que é algo mal ao ponto de morte. E era mesmo. Nós sabemos que no Antigo Testamento a lepra é visto como algo que levava à morte. O rei de Israel diz assim: acaso sou eu Deus para ter poder sobre a vida e sobre a morte? Ou seja, ele sabe que aquilo é uma doença que leva à morte. Mais do que isto, ainda estava localizado aqui no versículo 11, mas sabemos que a lepra vai se expandindo, tomando todo o corpo, até que comece a cair pedaços do corpo. Isso aí, quando nós lemos Levíticos, lemos os livros, os 5 primeiros livros, vamos ver muitas questões sobre a lepra, né? Mas a história, então, já começa a nos dar lições. Um servo de Deus permanece fiel, mesmo em meio a dificuldades. Um servo de Deus reconhece que sua vida está nas mãos do Senhor, portanto, tudo o que acontece está debaixo da permissão de Deus. Esta menina não ficou irada por causa da sua situação. É interessante a gente observar isto. Ela não ficou irada debaixo da sua situação em que ela se encontrava, nem se voltou contra Deus, né? Foi levada embora, cativa, mas isso não deixou-a diferente com Deus. Muitas vezes nós, qualquer coisinha que aconteça, nós já começamos a julgar Deus. Temos rapidez de questionar Deus. Esta menina, então, não ficou irada por causa da sua situação. E quando teve a oportunidade, exaltou o nome do Senhor, mesmo escrava. Ela sabia que um profeta é a voz de Deus. Então ela diz à sua senhora que se Naamã fosse diante do profeta, ele seria curado. Atenção, porque ele diz se ele fosse diante do profeta, e não diante do rei, né? Mas como era algo de tratados, era rei para rei, então o rei manda diante do outro rei. Então, conforme nós lemos, ele procura o seu rei, pois não poderia se ausentar da sua função sem a permissão do rei, e com sua autorização e uma carta de recomendação vai até Israel, se apresenta ao rei de Israel, provavelmente Jorão, conforme está no capítulo 1 do versículo 17, e o rei fica angustiado, pensando que se isso era um pretexto para uma guerra. Como é que eu vou curá-lo? Quer dizer, se eu não curá-lo, ele vai vir aqui guerrear contra mim. Nós não temos percepções do agir de Deus, temos limitações sobre isso. Temos dificuldades, inclusive, a compreender algumas questões de Deus. Sempre achamos que vem o pior, e nunca o melhor, mesmo diante de situações difíceis. O propósito de Deus para Israel era que Israel testemunhasse ao mundo sobre o seu grande Deus, conforme está em 1 Reis de 41 a 43. Mas Israel falhou, então Deus levanta nações para exaltar Deus. Olha que interessante isso. Quem tinha que falar do grande poder de Deus era Israel. Mas Israel começa a seguir os outros deuses. Então Deus levanta nações onde Deus é exaltado através dessas nações.
Algo que nós deveríamos também ter como modelo. Nós, como povo de Deus, deveríamos exaltar o nosso Deus e não muitas vezes sucumbir diante de situações e circunstâncias. Israel então falhou, mas nós podemos ver um remanescente que ainda o faziam, como por exemplo esta jovem. Esta jovem continuava a crer no poder do seu Deus. Por que Deus curaria um homem gentil e pagão que raptava meninas, que tomava diante do seu povo, que matava o povo de Deus? Por que é que Deus faria isto? Então, meus irmãos, assim como podemos presenciar em outras passagens bíblicas, eu gostava de refletir com os irmãos sobre como a graça de Deus alcança pecadores. E hoje, então, nós vamos fazer isso expondo o texto. E conforme fomos expondo o texto, também eu já quero fazer algumas aplicações diretamente. Então, eu quero falar aqui, apresentar alguns pontos a respeito do que Naamã necessitava. O que é que Naamã, um homem poderoso, um general vitorioso, mas que tinha lepra, o que é que esse homem necessitava? E eu quero levar você a pensar na sua vida, na sua situação e no que é que você necessita. Mas atenção, você vai fazer isso no final da mensagem. A primeira questão é que Naamã necessitava do agir de Deus. Versículo 1 ao 3 vai falar assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Qual era o problema de Naamã? Ele estava perdendo uma guerra. Ele estava perdendo uma guerra para uma enfermidade. Ele estava perdendo uma batalha. Mesmo que ele ainda continuasse forte, a lepra estava a começar no seu corpo. Mas quem conhece a história da lepra sabe que ela vai amplificando, ela vai tomando proporções muito grandes. Como algumas enfermidades de hoje em dia. Como algumas enfermidades que também muitas vezes é dessa forma. Eu quero então que os irmãos percebam a ação de Deus na vida de Naamã. Naamã era um homem idólatra, cultuava vários deuses. Antes de sair para suas batalhas, ele se prostrava diante do Deus da guerra, pedia proteção, pedia orientação, pedia vitória sobre os seus inimigos. Diz a palavra que as vitórias alcançadas, porém, não foram por intermédio de falsos deuses, mas foram fruto do próprio Deus. Porque outros deuses que não existem não podem fazer nada por ninguém, a não ser o único Deus, que é o Deus vivo, o Deus atuante, o Deus que ouve, o Deus que fala e o Deus que tudo vê. Deus permitiu que Naamã, numa dessas batalhas, levasse cativa uma preciosidade, uma menina, uma serva de Deus para sua casa, como escrava, como serva. E ela seria o meio da graça, ou da obra da graça de Deus na vida de Naamã. Em meio a um povo idólatra, essa menina testemunhou da sua fé. E isso achou graça aos ouvidos da sua senhora, que transmitiu a seu marido o que ela lhe falou. E aqui é importante nós observarmos que em determinadas situações nós devemos só exaltar o nosso Deus. Muitas vezes nós estamos mais preocupados a derrubar teses, derrubar falsos deuses, do que exaltar o nosso Deus. O que nós devemos fazer é sempre defender a nossa fé contra os falsos ensinos. E ela então testemunha da sua fé. E isso achou graça aos ouvidos da senhora, que transmitiu a seu marido o que ela lhe falou.
E é interessante isso, porque geralmente, isso eu falo com toda tranquilidade, a maioria das pessoas que estava como escrava, que tinha sido arrancada dos braços dos seus pais, que tinha sido levada da sua terra, do seu povo para um outro povo, esta pessoa deveria olhar para ele e falar assim: eu quero mais é que ele morra mesmo, eu quero que essa lepra aí se alastre e consuma a vida dele. Talvez esse seja o coração da maioria das pessoas, numa situação como esta. Mas não foi isso que aconteceu com essa menina. Parece que não havia rancor no coração dela. Não havia rancor. Havia temor a Deus. E havia exaltação do nome de Deus. Deus seria exaltado. E é interessante de observarmos essas coisas, porque é assim que tem que ser o coração de um cristão, que muitas vezes é vituperiado, muitas vezes é ofendido, muitas vezes é ignorado, muitas vezes existe rancor contra um cristão, e o nosso coração também se enche de rancor. Não. Nosso coração continua cheio de amor, porque nós exaltamos o nosso Deus. Glorificamos o nosso Deus. A Bíblia não deixa clara a idade dessa criança. Então, atenção. Diz apenas que ela era uma menina, mas atenção, porque no agir de Deus, ele usa pessoas como quer, da idade que quer. Isso é verdade. Mas aqui, esta menina já era uma menina que tinha algumas percepções. Ela sabia muito bem o Deus que ela servia. Ela tinha força para executar alguns serviços do lar. Então, não era assim uma criança. Talvez uma adolescente. Né? Porque já tinha ali algumas características disso. Né? Outra coisa que ela sabia é que os profetas eram meio de manifestação da vontade de Deus. Ou seja, Deus falava e agia por meio deles. Nós percebemos que ela tinha idade suficiente para trabalhar e discernir certas coisas que havia aprendido em Israel. E aqui é muito importante a sua função de pai e até mesmo de avós. Porque você deve ensinar os seus filhos, instruir os seus filhos, para que se lembrem, mesmo em momento de angústia, do Deus dos seus pais. Percebem isto? Você deve instruir os seus filhos no Deus que você serve, para que mesmo nos momentos de angústia que eles venham a passar, eles lembrem do Deus dos seus pais, no Deus que ele serve. Isso é a grande lição desta passagem. É que mesmo distante de Deus, da forma como era no Antigo Testamento, estava distante do templo, estava distante do tabernáculo, mesmo distante do seu povo, esta menina não estava distante do Deus vivo. Ela sabia e continuava a honrar a Deus. E aqui nós precisamos introduzir uma outra informação importante. Embora a Bíblia não seja explícita em afirmar que a lepra seja um retrato do pecado, nós podemos ver paralelos entre a lepra e o pecado quando lemos Levíticos 13 e 14. Nós não vamos ler os capítulos. Mas no capítulo 13, apresenta as regras para se declarar uma pessoa com lepra, ou seja, se uma pessoa começava a ter manchas no corpo, ela era levada diante do sacerdote, e o sacerdote examinava aquela pessoa e colocava ela como que reclusa durante um tempo, para ver se aquilo alastrava ou não. E isso era feito várias vezes, né, para se declarar uma pessoa com lepra. Se ela fosse declarada uma pessoa com lepra, ela tinha que sair da cidade. Ela tinha que sair, tinha que ir para um lugar próprio, onde ficavam os leprosos. Ou seja, ela deixava de ter o convívio com a sua família e com a sociedade. No capítulo 14, aparecem as ofertas que devem ser feitas quando há uma cura da lepra. Nestas ofertas, eu não vou relatar todo o ato, é feita uma oferta chamada oferta pela culpa. Lá, a oferta pela lepra. Há uma oferta chamada oferta pela culpa.
E é feito oferecendo-se um cordeiro que é imolado no lugar em que se imola ou oferta pelo pecado. Levíticos 14, 12 e 13. E mais, a doença era uma lepra que se espalhava da cabeça aos pés e deformava a pessoa, tornando-a indesejável de ver. Isso era a lepra. Como é que nós podemos fazer um paralelo entre a lepra e o pecado? É que diz em Levíticos que a lepra vai fundo na pele. E o pecado também é assim. O pecado é algo imundo, que deforma a pessoa, que cobre todo o corpo e vai até o fundo do coração. Atravessa a pele, atravessa as carnes e vai ao coração. E leva à morte, assim como a lepra. Então nós podemos ver aqui um paralelo entre estas questões na passagem de Naamã e aprender que também nós devemos buscar Deus para a cura do pecado. O povo acreditava que somente Deus podia curar alguém da lepra. E a cura para o pecado também só pode ser obtido em Cristo, o Deus encarnado. Então penso ser importantes esses fatos para que nós continuemos a entender o que está a se passar aqui com a história. A segunda questão que nós entendemos que Naamã necessitava era buscar a Deus. Ele precisava do agir de Deus, mas ele também precisava buscar a Deus. A maioria das pessoas precisam do agir de Deus na vida delas, mas não querem buscar a Deus. Hoje de manhã, na escola bíblica, o professor da escola bíblica estava a dizer algo parecido com isso. As pessoas elas vão em busca de o agir de Deus. Por exemplo, se colocarmos aqui fora uma faixa aqui, Tarde de Milagres, talvez a nossa igreja fique pequena, porque eles vêm buscar o agir de Deus. Eles não vêm buscar Deus. Vêm buscar o agir de Deus. As pessoas precisam buscar a Deus para ver o agir de Deus. A situação é diferente. A forma do agir é diferente. Então, do versículo 4 ao 9, nós vamos ver a busca de Deus. Já lemos aqui, não vou ler mais para não alongar muito, mas é quando ele sai, então, vai até o seu rei e pede uma carta para ele poder ir até o rei de Israel buscar essa cura. Naamã, então, ao ouvir o relato da sua esposa sobre onde poderia ser curado, procurou seu rei e pediu permissão para ir a Israel. Como eu já disse, ele não poderia se ausentar sem a autorização do seu rei, inclusive pelo fato de ter que entrar em outro reino, porque precisaria de um tipo de carta de autorização, porque senão você invade um outro reino, é realmente declarar guerra ao outro reino. Naamã não tinha muito bem a ideia do que procurar, mas ele sabia que em Israel havia um profeta, segundo o relato da menina, que poderia curá-la. Então ele sai com destino ao rei para que ele indicasse esse profeta. Esse era o percurso que ele queria fazer. Então, tanto o rei da Síria como Naamã entendiam que se esse profeta estivesse sujeito às ordens do seu rei, então eles buscariam o rei primeiro de Israel para que ele intervisse ao seu favor. Ou seja, eu vou ao rei e vou falar para o rei, olha, eu estou com esse problema, mas eu sei que há aqui um profeta e eu quero que você intervenha ao meu favor. Interessante que isto é algo que a Igreja Batista abole, que é o Estado interferindo na igreja, né? Procurou o rei para interferir ou intervir pedindo que pudesse a igreja, né? No caso Eliseu, abençoá-lo. Nós devemos estar isentos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um outro equívoco aqui, embora fosse comum entre reinados, foi de que o profeta seria mais amável se ele recebesse presentes. Lembra-se, Naamã partiu levando uma série de coisas. O versículo 5 diz assim:
vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 200 talentos de prata, mais ou menos 350 quilos. Levou 6.000 ciclos de ouro, aproximadamente 72 quilos de ouro. Era um belo presente, né? Dava aí para resolver alguns probleminhas. Então ele achava que, assim como eles faziam com os reis, porque um rei, quando ia visitar outro rei, levava presentes, ele falou, eu vou lá, levo uns presentes para esse profeta e ele vai ter todo o gosto de me curar. Essa era a visão mundana. A visão do coração, de um coração que é pecador, que acha que pode adquirir as coisas de Deus. Mas não. Nós somos salvos pela graça. Pela graça. Você não faz nada, você não entra com nada, você não participa com nada, você não levanta um dedo. Então nós somos salvos dessa forma, mas as pessoas entendem muitas vezes que é necessário fazer algo. E no versículo 15, no final, podemos ver Naamã oferecendo esses presentes a Eliseu e ele recusando. Devemos entender que as bênçãos do Senhor são graças imerecidas. Portanto, não é nada que possamos fazer, mas recebemos pela graça e misericórdia de Deus. Em Mateus 10:8 diz que de graça recebemos e de graças damos. Mas a nossa ideia aqui é nos ater agora de novo à menina. A menina diz, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta. Ou seja, a menina indicou o caminho, o profeta. Quem era o profeta? O profeta era a boca de Deus. Ela não indicou reis, como já falamos aqui. Ela indicou o profeta. Mas os homens querem ter as suas participações, querem passar, fazer desvios. Quando nós podemos ir diretamente a Deus, muitas vezes queremos fazer outros caminhos para ser merecedores de chegar diante de Deus. Naamã, então, buscava a cura para a sua enfermidade, a sua lepra. Os não salvos, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus, aqueles que ainda não colocaram a sua vida diante de Deus, eles complicam aquilo que é tão simples. Pensam que podem receber favores de Deus se fizerem ou oferecerem algo a Deus. Não compreendem que a salvação é pela fé, e somente pela fé, conforme nos ensina Efésios capítulo 2. Ainda hoje há Naamãs que buscam ao Senhor com ofertas. Há uma questão, meus irmãos, que precisa ser entendida aqui. Quando você traz, por exemplo, o seu dízimo e oferta, você faz por amor. Você faz por gratidão, você faz por entender que é uma necessidade da casa do Senhor. Que a obra continue, que a igreja continue, que a igreja avance. E você então entende que é a tua participação. Mas não espere nada de volta. Não espere nada de volta. Porque o nosso Deus, ele nos dá antes, ele nos dá depois. Ele já te abençoou. O que você está a fazer agora é abençoar a obra de Deus. O que as pessoas entendem e acham é que elas podem adquirir alguma coisa. Elas podem adquirir. Elas acham que pagando por algo, aquele algo vai ter uma eficácia maior. Uma eficácia maior. É interessante observarmos isso. O primeiro ato que eu fiz aqui em Portugal foi um velório. Depois de um tempo, inclusive, eu quase que fiquei conhecido como pastor dos velórios, porque eu só fazia velório, não fazia batizado, não fazia casamento, só fazia velório. Em 2 anos, eu acho que eu fiz uns 4 velórios e nada de batismo, e nada de casamento, e nada de nada. Fiquei até meio preocupado, né, com isso. E no primeiro velório que eu fui fazer, num determinado momento, no primeiro velório que eu fui fazer, deixa eu fazer uma aspas aqui, de um não crente,
porque eu já fiz velório de não crente. Uma coisa interessante. Um evangelismo fantástico. O senhor da funerária me chamou do canto e perguntou: quanto é que o senhor cobra? E eu nunca tinha ouvido essa expressão, né? Fiquei assim meio... Como que eu cobro para quê, né? Fazer o quê? Não, qual é a sua parte no velório? Eu falei: não cobro, eu não cobro nada. É um velório, não cobro. Não. O senhor tem que cobrar, porque eu tenho que pôr aqui nas despesas, porque eu cobro e depois repasso para o senhor. Eu falei: não, mas eu não cobro. Ele falou: não, mas todos os... Eu não vou citar aqui, mas todos os que fazem velórios cobram. Eu falei: pois é, então, talvez o senhor nunca tinha pego um pastor para fazer um velório, né? Porque este é um ato da igreja. Não é um ato do pastor. É um ato da igreja. E eu achei interessante aquilo, porque encaixa muito bem nisto aqui. Parece que se não houver uma participação, aquilo não tem valor. Falta alguma coisa. E a pessoa achou estranho, É interessante isso, ela achou estranho, como se ela estivesse olhando para mim e pensando assim: não vai dar certo, não vai dar certo. E graças a Deus, deu certo, né? Graças a Deus, foi um velório onde pessoas nunca tinham ouvido um velório daquela forma. Interessante isso, né? E louvado seja Deus por isso. Mas o que eu estou a dizer aqui, é contar essa história para mostrar isso. Naamã achou que precisava de fazer algo. Fazer algo. Interessante, porque no final dessa história, o servo de Naamã vai até o general e fala para ele: o Eliseu não quis, não, mas se você quiser dar uma parte para mim, eu agradeço, né? E ele deu. E o que aconteceu com Geazi? A lepra de Naamã foi para Geazi. Então, isso mostrando que Deus é um Deus da graça, um Deus da misericórdia, um Deus de amor. Mas continuando então, a terceira questão que nós vemos aqui da necessidade de Naamã é que Naamã resiste ao Senhor. Ele foi até o rei falou como ele devia agir, mas ele resiste. Veja os versículos 10 ao 12. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, ele foi até Eliseu, e Eliseu nem saiu da casa dele. Chegou lá toda a comitiva lá fora da casa de Eliseu, toda a comitiva, aquela comitiva real, para falar com Eliseu. E Eliseu, olha, Geazi falou para Eliseu: o general está aí fora, então vá lá e fala para ele. Eliseu nem deu trela, nem deu bola, nem deu conversa. Diz a palavra do Senhor: veio Naamã com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, nem o recebeu, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. E ainda continua: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, 2 rios, né, de Damasco, da Síria, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Ele pegou toda a comitiva e já estava indo embora, rumo à Síria. Já estava indo embora. Naamã era um general de um grande exército e estava acostumado a ser recebido por reis e generais. Quando um general vencia um rei, o rei devia recebê-lo com honras. Ou seja, era assim que ele era recebido. Foi com toda a sua pompa até o profeta. Levou todos aqueles presentes que dissemos aqui.
talvez esperando ser reconhecido publicamente e receber expressões de apreciação, coisas que líderes gostam. Tem pessoas que gostam desse calor, desse carinho, né? Tem pessoas que acham que tem um sentido maior, uma importância maior. Mas diante de Deus, o maior é o menor. E o menor é o maior. Mas quem é Naamã diante de Deus? Essa é a pergunta. Quem é qualquer homem, ou o maior líder, ou o maior presidente do maior país, ou o maior empresário, ou a maior celebridade? Quem são essas pessoas diante de Deus, a não ser pequenos vermes? Quem eles são? Leprosos, pecadores, leprosos, que deveriam fazer como faziam os leprosos, deveriam andar gritando: imundo, imundo. Era assim que os leprosos deviam fazer quando estavam caminhando, para que ninguém chegasse perto deles. Mas a palavra diz que Naamã chegou, parou à porta de Eliseu, Eliseu nem o recebeu. Na verdade, nem olhou para ele. Eliseu lhe mandou um mensageiro dando uma ordem para que ele pudesse receber a cura. Ele disse: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e sua carne será restaurada. Interessante, sua carne, né? Possivelmente a sua pele já estava ali deteriorando, né? Ele manda então dizer para ele ir lavar-se e será restaurado, ficarás limpo. Diz a palavra então que Naamã ficou indignado. Meus irmãos, quando buscamos a Jesus para receber a cura do pecado, receber o perdão do pecado, devemos primeiro nos humilhar, reconhecer quem somos diante de Deus, reconhecer que somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus. É isso que nós devemos fazer. Quando nos colocamos diante de Deus, diante de Jesus, é isso que nós somos, pecadores, em que o profeta diz: arrependei-vos dos vossos pecados. Reconhecer que, independente da minha posição social, eu preciso de salvação. Rico ou pobre, meus irmãos, culto ou iletrado, rei ou servo, com vida moral ou devassa, todos precisam da salvação, e o caminho é o arrependimento. Para Naamã, aquilo foi uma afronta, ter saído do seu país com os rios limpos, andou mais de 50 quilômetros, e agora alguém diz para ele mergulhar num rio sujo, que era assim o Rio Jordão, um rio sujo, poluído, naquele tempo já. Seu orgulho havia sido ferido. Muitas vezes os nossos orgulhos são feridos por causa do nosso orgulho. Somos orgulhosos. Achamos que não dependemos de Deus. Achamos que podemos fazer todas as coisas. Achamos que podemos caminhar os nossos caminhos. Somos donos da nossa vida e do nosso caminho. Um erro. Quando nos colocamos diante de Deus, deveríamos olhar para a nossa pequenez, para a nossa necessidade de Deus na nossa vida. Deveríamos olhar para a necessidade que nós temos de um encontro real com Deus, de uma transformação que somente Deus pode fazer, de uma cura que somente Deus pode nos conceder, a cura do pecado. Naamã, eu penso que saiu da sua cidade, em Damasco, na Síria, com a sua mente assim já mais ou menos produzindo. Ele viu o filme. Lembram-se, ele era de um país pagão. Ele era de um país que adorava deuses. Ele era no país que via os sacerdotes dos deuses sacrificando para atender um pedido, imolando animais, sacrificando animais, muitas vezes se flagelando para atingir alguma bênção. Lembram-se dos profetas de Baal, né? Eles, para clamar aos seus deuses, eles se batiam, se cortavam.
Talvez Naamã ficou imaginando, a hora que eu chegar lá, ele vai me receber, eu vou dar esses presentes, ele vai ficar todo feliz. Aí ele vai sair lá fora, vai olhar para mim, vai passar a mão sobre mim, talvez vai implorar ao Deus dele, talvez ele vai sacrificar ao Deus dele, afinal eu sou um general. Talvez isso é o que passava na mente de Naamã. Ele vai, sei lá, talvez dançar, pular, clamar. E de repente, Eliseu nem vê, nem o recebe. Nem o recebe. Mas, meus irmãos, atenção, porque Eliseu faz isso para mostrar que a glória é só de Deus. Não é que ele não quisesse receber o general, não é que ele não quisesse ter um encontro com o general, ele queria mostrar para o general, porque ele vai ter depois um encontro com o general, mas ele queria mostrar para o general que a honra e a glória pertencem só a Deus. Só a Deus. É isso que ele queria mostrar. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Antes de os pecadores poderem receber a graça de Deus, devem se sujeitar à vontade de Deus, pois Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça, diz 1 Pedro e Romanos 10. O Dr. Donald Gray Barhouse, ele dizia: todos têm o privilégio de ir para o céu à maneira de Deus, ou para o inferno à sua própria maneira. É uma verdade. O caminho para o céu passa por salvação em Cristo. O caminho para o inferno passa pela sua própria. É assim, dessa forma. Naamã já havia determinado do modo como o profeta iria curá-lo e ficou irado por ter sido diferente. Mas pensem e percebam, isso também acontece nos nossos dias. Deus, há algum tempo, já havia começado a trabalhar no orgulho de Naamã, porque ele impôs uma lepra, mesmo sendo um general vitorioso. Mas era preciso mais. Naamã tinha que sucumbir diante de Deus. Para receber, ele precisava ouvir a palavra de Deus e fazer aquilo que Deus estava a ordenar. Na salvação, meus irmãos, é a mesma coisa. Às vezes as pessoas querem ser salvas do seu jeito, da sua forma, do seu agir, vivendo na sua pecaminosidade, na sua forma de vida, praticando as coisas que quer, sem mudança. E não pode ser assim. Salvação implica em transformação. Implica em transformação. Para que você possa receber a maior bênção da sua vida, a maior cura que você precisa, é necessário ouvir a palavra do Senhor e fazer de acordo com a sua vontade. A quarta questão que nós vemos aqui em Naamã é que agora ele muda e passa a confiar no Senhor. O versículo 13 ao 15 diz assim: então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te tivesse pedido o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Então por que é que não te lavas e ficarás limpo? Então diz que ele desceu, mergulhou 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, ficou limpo. Diz que ele voltou ao homem de Deus, ele, toda a sua comotiva, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Mais uma vez, Deus usa servos para humilhar reis. Se uma pequena menina escrava havia dado a direção, agora servos lhe diziam como deveria agir. Servos de Deus sempre foram usados para indicar o caminho da salvação. Deus sempre usou servos para mostrar Jesus, o Salvador. Naamã ficou indignado e foi embora para sua terra, mas no caminho alguns dos seus soldados, dos seus oficiais subornados a ele, conversaram com ele e o trouxeram à reflexão. Muitas vezes, meus irmãos,
quando nós expomos a palavra do Senhor a não salvos, e às vezes até salvos, eles ficam indignados e até muitas vezes furiosos com o que a palavra fala. Nós precisamos ter paciência para que acalme o espírito e que o Espírito de Deus trabalhe em seus corações. Seus oficiais disseram o lógico. Se o profeta tivesse dito algo difícil, você não faria? Era algo lógico. O que te custa se lavar no rio por ele indicado? Mais sujo do que você está, não vai poder ficar, mesmo sendo um rio sujo. O que te custa ouvir a Cristo? Eu gosto muito, já citei aqui muitas vezes Isaías 45, versículo 22, em que o profeta diz: olhai para Deus e sereis salvos. Ou, olhai para mim, na palavra de Deus, e sereis salvos. Olhar. Olhar, uma coisa simples. É somente pôr os seus olhos. Talvez se disséssemos para as pessoas isso, a indignação seria de riso, a revolta. Só olhar. Sim, só olhar. Olhar para Deus é olhar para a sua palavra. Olhar para Deus é obedecer a sua palavra. Receber a palavra e viver de acordo com a palavra. Então algo aconteceu, ele sucumbiu e praticou o que o profeta havia dito, mergulhou. Ele mergulhou para a salvação 7 vezes. E sua carne ficou como uma de criança. E aqui eu quero devanear um pouco aqui, né, ilustrar um pouco. Porque o que nós vemos num soldado, num general? Talvez marcas. Marcas. Por mais vencedor que ele tivesse sido, talvez marcas de cortes de espadas, perfurações de flechas, talvez algumas dessas coisas, marcas. Diz a palavra que ele saiu limpo como um bebê. Não foi apenas a lepra que deixou, mas as marcas de um passado deixaram a vida dele. Quando Cristo nos purifica, as marcas do passado deixam de fazer parte da nossa vida. É isso que acontece quando nós olhamos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quando ele se levantou pelas 7 vezes, pôde ver o que havia ocorrido. Mas atenção, não foi só isso que Deus fez com Naamã, não foi só a cura física. Deus curou o seu interior, Deus curou a sua alma. Eu poderia ouvir agora Jesus dizendo a Naamã: vai, a tua fé te salvou. Naamã foi salvo da sua idolatria. No versículo 15 diz: agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Isto é salvação. Isto é transformação. Isto é mudança de vida. Sim, reconheço que existe apenas um Deus, o Deus Criador, o Deus Salvador. Sim, tudo aquilo que eu havia aprendido até agora eram ilusões e falsidades. Porque os deuses que ele adorava não puderam curá-lo, não puderam satisfazê-lo, não puderam amá-lo. Porque são deuses de pedra, deuses criados por uma mente doentia dos homens. Não há Deus como o Deus de Israel, é a expressão de Naamã. E Naamã se propõe a adorar a Deus. Ele diz: porque nunca mais oferecerá este teu servo. Veja, agora ele se coloca como servo. Ele é um general, mas diante de Deus, servo. Nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses. Está no versículo 17. Naamã se vê agora então como servo. E eu penso que Naamã, ao voltar para sua terra, foi um missionário de Deus. Isso acontecia muitas vezes. A salvação levava as pessoas à transformação. Levava as pessoas a proclamar Deus. Proclamar Deus. Ninguém fica indiferente à salvação. Ninguém fica indiferente.
É necessário expor Deus agora. Ao chegar à sua casa totalmente limpo, eu imagino a cara da mulher dele. Vendo-o agora limpo, podia ter um contato com ele, algo que talvez já não podia ter há tempos. Nem o reconhecimento direto, talvez. E ele falando a ela e a toda a sua família, você não sabe o que aconteceu comigo. E ele conta toda a história e termina dizendo, querida esposa, meus filhos, todos os meus servos, não há Deus como o Deus de Israel. Então eu posso ouvir o Senhor dizendo, crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. A abertura para a salvação é a sua vida. A abertura da salvação dos que te são caros é a tua vida. Mas uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida transformada. Isso é o que Deus quer fazer com cada um de nós. Nos purificar. Eu quero terminar aqui com a pergunta, então, inicial. Será que alguma vez você se sentiu assim como um leproso? Sentiu-se sujo, contaminado? Sentiu que parece que está algo errado na sua vida? Parece que as coisas não vão bem. Parece que as coisas eu tento fazer do meu jeito e eu não consigo. Eu me esforço para fazer do meu jeito, mas não consigo. Qual é o erro da minha vida? Por que é que nada dá certo na minha vida? Por que tanto sofrimento? Por que tanta tristeza? Por que o meu relacionamento não vai bem? Por que minha família não vai bem? Por que o meu emprego não vai bem? A resposta é uma só. Porque você ainda não olhou para Deus. Olhai para mim e sereis salvos. Ao colocar os seus olhos em Deus, você vai ver e presenciar a transformação que Deus pode fazer na sua vida. Como Ele vai mudar a sua vida. Como Ele vai te dar entendimento. Como Ele vai te dar discernimento, paciência, amor, esperança. E acima de tudo, paz. É isso que Deus quer nos fazer. Em nome de Jesus. Amém?